Cada vez que os seus calcanhares se levantam ou a sua pelve sai do banco durante um leg press pesado, você não está apenas construindo músculos, você está literalmente desgastando a cartilagem dos seus joelhos. Essa força de cisalhamento é uma assassina silenciosa das suas articulações que destrói a sua saúde a longo prazo em nome de uma repetição motivada pelo ego. Então, se você quer continuar andando e treinando sem dor daqui a 5 ou mais anos, você precisa parar com esses erros biomecânicos e imediatamente acha que descer o leg press até o peito é o segredo para a hipertrofia. A ciência mostra que a profundidade excessiva esmaga a sua lombar e sobrecarrega seus ligamentos. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje nós vamos direto ao ponto, destrinchando a física por trás do leg press para você ter o máximo de ganho muscular com zero dor. Mas antes, dá aquela força. Se inscreve no canal, deixa o like para garantir que você receba mais dicas valiosas que aumentam seus resultados e preservam a sua saúde. Para começarmos a nossa conversa, precisamos entender por que o leg press se tornou a ferramenta mais incompreendida para a hipertrofia nas academias atuais. Acontece que todo mundo adora entupir o aparelho de anilhas, filmar e postar na internet, mas o que a literatura científica nos mostra é o conceito de microtrauma cumulativo. Diferente de uma lesão imediata como um ligamento que se rompe de uma vez, o microtrauma cumulativo é um desgaste lento, progressivo e silencioso. De acordo com os estudos clássicos de biomecânica de Norton e Frankel, em 2001, a cartilagem articular não possui terminações nervosas profundas, aí que está o problema. Então sabe o que isso significa? Significa que quando você executa o exercício errado, a cartilagem está sendo espremida e desgastada, mas você não sente dor na hora. A dor só aparece anos depois, quando o estrago já atingiu o osso subcondral. É por isso que precisamos virar a chave na nossa mente. Então saia do treino focado no ego, focado para impressionar os outros com peso e mude já para uma abordagem puramente biomecânica. O músculo não sabe ler o número impresso na anilha, ele só entende o nível de tensão mecânica que é gerado nas fibras. Mas deixa eu te perguntar, você já sentiu aquela pontada chata ou uma queimação estranha no joelho logo após sair do leg press? Comenta aqui embaixo para eu saber se você já passou por isso. Mas esse desconforto inicial não é nada perto do perigo real que acontece quando o seu quadril se move, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O erro mais clássico e perigoso no leg press atende pelo nome técnico de retroversão pélvica. Guarda esse nome. Sabe quando você desce a plataforma e na parte mais baixa do movimento o seu quadril sai do assento e dá uma leve enrolada para dentro? É aí que o perigo mora. Quando a sua pelve inclina, ocorre uma inversão das curvaturas fisiológicas da coluna. Segundo as diretrizes de McGill em 2002 sobre a biomecânica da coluna, essa perda de contato dos glúteos com o banco transfere toda a carga compressiva diretamente para os discos intervertebrais lombares e cria uma força de cisalhamento absurda nos joelhos. Em termos simples, a força de cisalhamento é aquela que atua de forma paralela à articulação, empurrando as superfícies ósseas em direções opostas. Então, quando você perde a estabilidade do quadril, a patela perde o seu trilho anatômico e correto. Estudos publicados no Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy confirmam que o estresse na cartilagem patelofemoral aumenta drasticamente quando o quadril não está fixo. Então, em vez de esmagar o quadríceps com uma tensão produtiva, você está, na verdade, gerando uma força de fricção que destrói os meniscos e a cartilagem que protege o seu fêmur e a sua tíbia. Se o seu quadril flutua, sua longevidade no treino afunda. E se você acha que segurar o banco resolve tudo, saiba que existe um detalhe nos teus pés que pode colocar tudo a perder. Então presta muita atenção no posicionamento dos seus pés. Quando a plataforma desce e você permite que os seus calcanhares se elevem, mesmo que seja apenas 1 centímetro, você muda completamente a física do exercício.
Então, ao tirar o calcanhar do apoio, o vetor de força resultante deixa de ser distribuído pelo meio do pé e se desloca inteiramente para a ponta dos dedos. Acontece que biomecanicamente isso aumenta de forma bizarra o braço de momento na articulação do joelho, transferindo assim a carga do ventre muscular do quadríceps direto para o tendão patelar. Então, conforme demonstrado por Escamilla e outros colaboradores em estudos em 2001 em análises mecânicas dos membros inferiores, a projeção excessiva dos joelhos para frente sem apoio do calcanhar gera uma força de tração extrema no ligamento cruzado anterior e na patela. Mas por que o seu calcanhar teima em levantar? Na maioria das vezes a culpa é da falta de mobilidade no tornozelo, especificamente na restrição de dorsiflexão. Eu explico. Como o tornozelo não dobra o suficiente, o corpo compensa tirando o calcanhar da plataforma para fazer o movimento acontecer. Então, para corrigir isso e maximizar a sua produção de força, o seu pé deve estar totalmente plantado, empurrando a plataforma a partir do meio do pé e do calcanhar, garantindo assim uma base rígida e segura. Agora, se você ajustou os pés, mas continua buscando aquela amplitude máxima exagerada, você pode estar caindo em uma tremenda ilusão. Existe um mito gigantesco nas academias de que para ter hipertrofia máxima você precisa encostar os joelhos no peito em cada repetição. Vamos identificar isso com ciência. A amplitude de movimento é sim fundamental para o crescimento muscular, mas apenas enquanto ela for uma amplitude ativa e anatomicamente segura. Pesquisas recentes sobre a relação força-comprimento muscular e hipertrofia em comprimentos longos, como os estudos coordenados por Schoenfeld em 2010 e 2020, mostram que precisamos expor o músculo ao estiramento sob carga. Porém, existe um ponto de transição onde a integridade estrutural é rompida. A sua amplitude ativa individual termina exatamente no milímetro anterior ao momento em que a sua pelvis começa a se deslocar do banco. Passar desse ponto não traz nenhum benefício para o seu quadríceps. Na verdade, só destrói a sua estrutura. Outro erro gravíssimo nessa transição é o famoso efeito rebote ou ricochete. O indivíduo despenca a carga e usa a elasticidade dos tendões e o impacto mecânico na parte inferior para pegar impulso e subir. Além de tirar o trabalho do músculo durante a fase excêntrica produtiva, que é onde a hipertrofia realmente acontece, esse tranco esmaga os seus ligamentos. O movimento precisa ser controlado na descida e explosivo na subida, sem rebotes. Mas para você conseguir sustentar um treino com essa intensidade biomecânica, controlando o movimento e gerando o máximo de tensão, a sua suplementação e a sua recuperação precisa estar em níveis profissionais. E você sabe que eu só confio no que realmente funciona e tem pureza comprovada. Por isso, na hora de abastecer o seu estoque de proteínas, creatina, pré-treinos, acessa o site da Probiótica e não esquece de usar o cupom EUPROPERSONALFABIO para você ganhar um desconto maroto de 15% em todo o site. Não negligencie a sua nutrição se você quer as suas articulações e os seus músculos se recuperando para o seu próximo treino. Agora que nós quebramos todos os mitos, aqui está a nossa dica de ouro, checklist definitivo para você dominar o leg press de forma segura. Primeira dica: ajuste o ângulo do assento. Um banco excessivamente inclinado para trás pode facilitar a perda do contato da pelvis. Encontre um ângulo onde você consiga manter as suas costas totalmente apoiadas e os glúteos firmes contra o banco. Segunda dica: faça a respiração controlada usando a manobra de valsalva modificada. Puxe o ar no topo, contrai o abdômen para aumentar a pressão intra-abdominal e proteger a sua coluna. Desça controlando a carga e solte o ar apenas ao passar pelo ponto crítico da subida. Terceiro ponto: use uma cadência controlada, focando em passar pelo menos 2 a 3 segundos na fase excêntrica, que é a descida do movimento, e, de acordo com as revisões científicas sobre o tempo sob tensão e hipertrofia de Schoenfeld em 2015, o controle do ritmo lento é infinitamente superior para o recrutamento de unidades motoras do que o acúmulo de peso descontrolado. Esqueça a quantidade de anilhas, para de treinar ego. Foque na qualidade da entrega de estímulo ao músculo. É assim que você constrói pernas gigantescas e garante décadas de treino de alta performance sem sofrer com artrose ou lesões crônicas.
Se essa explicação técnica e direta baseada na ciência te ajudou a entender melhor o seu corpo, clica agora no botão de hype, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações para não perder próximas análises biomecânicas que vão mudar o seu físico para sempre. Em resumo, mantenha o seu quadril colado no banco, os pés firmes sem levantar o calcanhar e respeite a sua amplitude ativa sem inventar rebotes. Menos ego e mais biomecânica. Lembre-se também de que você pode terminar os seus resultados com os melhores suplementos no mercado. Então acesse o site da Probiótica e não esquece de usar o cupom EUPROPERSONALFABIO para você ganhar 15% de desconto nos melhores suplementos. Se você gosta de pasta de amendoim e as melhores barras proteicas com até 21 gramas de proteínas, dá uma passada no site da Dr. Peanut e use o cupom BLPERSONALFABIO para você ganhar 10% de desconto. Os links estão todos nas descrições e comentários fixados. Não se esqueça também de me seguir, me acompanhar no Instagram, no TikTok, no Facebook, para você que gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, porque eu estou lá todos os dias também. Os links também estão nos comentários fixados. Muito obrigado de coração pela sua audiência, um forte abraço, eu sou o Personal Fábio Vilas Boas e agora clica aí no vídeo que está aparecendo no final da tela ou na playlist, porque é só continuação perfeita para evoluir o seu treino de pernas de forma inteligente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.